Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Liberdade ou Escravidão. O texto básico desta lição está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 21. E o nosso versículo-chave está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, que diz assim: Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então, esse versículo-chave, ele traz toda a essência da nossa lição de hoje. É importante que a gente, quando falamos do tema escravidão e liberdade ou escravidão, é importante nós fazermos sempre uma análise de um contexto histórico e também fazer uma análise da escravidão dentro do contexto bíblico, a fim de que nós possamos, dentro dessas considerações, fazer uma prospecção daquilo que Jesus Cristo quer nos ensinar acerca da liberdade. Eu gostaria de recomendar para vocês assistirem um vídeo chamado O Mito da Caverna de Platão, que aquele vídeo ele traz uma compreensão bastante interessante acerca daquilo que nós estamos falando hoje. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que esse tema, liberdade e escravidão, são duas palavras que se antagonizam, mas elas estão sempre juntas, porque todo escravo, toda pessoa que é ou foi um escravo, ela sempre desejou ser livre, sempre desejou a liberdade. E na história da humanidade não é diferente. Todos aqueles povos, todas aquelas pessoas que eram escravas, em algum momento elas desejaram ser livres. E essa situação de escravidão, ela ocorre no mundo desde os tempos mais remotos, né? A gente vai encontrar na antiguidade situações quando povos inimigos guerreavam entre si, eles lutavam, e aqueles que eram vencedores pegavam aqueles que restaram, as pessoas que ficaram vivas, quando elas não eram totalmente mortas ou dizimadas, elas eram levadas como escravos para a região dos povos vencedores. E isso, na história, a gente chama de guerra justa, né? Entre aspas, guerra justa, ou seja, aquele povo vencedor tinha o direito de escravizar o povo vencido. Bom, isso era o que ocorria, né, de uma forma bastante comum na antiguidade. Isso era cultural. E nós, como pessoas do século XXI, embora não concordemos, né, mas isso era o que ocorria, isso era o normal. E analisando a escravidão dentro de um contexto histórico, eu gostaria aqui de destacar 3 povos. O primeiro deles é o povo grego. O povo grego tinha por característica de fazer com que as pessoas que eram levadas cativas, que eram derrotadas, os povos que eram derrotados, essas pessoas elas eram levadas para a Grécia como escravos. E a Grécia, ela tinha, assim que ela introduzia essas pessoas como escravos na sociedade, elas passavam a fazer parte da sociedade efetivamente como escravos, tá? E como escravos, eles não tinham nenhum direito. Nenhum direito. Por quê? Porque eles não eram cidadãos.
E lá na Grécia, eles tinham algumas terminologias para determinados tipos de escravos. O primeiro deles era o dimos, que era aquele escravo tipicamente prisioneiro de guerra. Então, ele era denominado como dimos. Tinha também o andrapodon, que era uma forma bem peculiar deles identificarem o escravo, porque esse termo andrapodon significa aquele com pés de homem, em oposição ao quadrúpede, ou seja, é o servo, mas que tem pés de homem, para justamente diferenciar do animal que servia, né, também, mas que era um quadrúpede. E ainda o termo doulos, que é um dos termos que a gente vai encontrar corriqueiramente nas escrituras, principalmente no Novo Testamento, que foi escrito em grego, né? E que basicamente é um termo muito utilizado no período bíblico, tá? Que era um servo, né? Doulos era um servo. E outro povo também da antiguidade que tinha como forma de lidar com a escravidão na sua sociedade era o Império Romano, a Roma Antiga. O Império Romano também tinha por característica escravizar as pessoas, né, que os povos conquistados, principalmente aqueles que se rebelavam contra eles. Então, a escravidão implicava uma quase redução nos direitos daqueles que viviam como servos. Com o passar do tempo, os direitos dos escravos aumentavam. Contudo, mesmo depois da alforria, um escravo liberto não possuía muitos direitos e privilégios dos cidadãos romanos, né? E aqui eu quero destacar que o escravo romano, se a gente for fazer uma comparação em relação ao escravo grego, ele tinha algum tipo de direito, enquanto na Grécia não tinha direito nenhum. Mas lá no Império Romano, o escravo tinha algum direito, né? E geralmente essa situação de escravo, ela era, digamos assim, uma situação que o escravo romano, quando ele tinha algum tipo de direito, né, esse direito provinha justamente daquilo que os romanos mais primavam, que era a sua justiça. Então, eles queriam ser justos em todas as instâncias da sociedade, né, a justiça romana. E nesse aspecto, a Bíblia trata a justiça humana, né, como uma justiça, como trapo de imundícia, né? Então, mesmo querendo ser justa, a justiça humana ela não chega ao nível da justiça divina. E outro aspecto com relação também à Roma antiga era que um soldado romano, né, ele preferia morrer, preferia suicidar-se a ser escravo de alguém. Isso porque os romanos eles consideravam a escravidão como algo infame, como algo abominável. E ainda sobre o Império Romano, a gente vai encontrar na sua história 3 rebeliões de escravos, né? E a terceira rebelião foi a rebelião mais famosa da história, que foi aquela liderada pelo servo, pelo escravo, chamado Espartaco, que era um gladiador. Tem até um filme aí, né? Se você quiser também pode dar uma assistida nesse filme. Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, é só para você se contextualizar na história. E outra civilização também que possui a escravidão dentro da sua sociedade eram as civilizações africanas, né? Existe um debate hoje em dia acerca da escravidão do negro que veio da África, mas eu gostaria aqui de destacar, existem literaturas fartas sobre isso, que a escravidão ela existe no continente africano há muito tempo, bem antes do comércio de escravos pelo Atlântico Sul, né? Então, a escravidão ela já vem há muito tempo. Primeiro,
Dentro da África haviam muitos impérios. Haviam impérios dentro da África. E lá na África, esses impérios, eles lutavam entre si. Aqueles povos, aquelas tribos lutavam entre si. E o mais forte sempre vencia. E eles utilizavam o mesmo princípio da guerra justa. Os vencedores escravizavam os vencidos. E era isso que acontecia. Além disso, com a expansão do islamismo, introduzido na Europa, na África, a chamada de Guerra Santa, né? Eles convertiam as pessoas, os povos conquistados, e se aquele povo conquistado não quisesse se submeter ao Islã, eles escravizavam. Então, isso aí vem bem antes das grandes navegações ou do comércio mundial de escravo. Então, a África também, na África sempre houve escravidão. E isso é importante frisar. E a escravidão na África, ela tinha, né, algumas características. A primeira delas era a alienação fiduciária, que eram os estrangeiros civis ou militares que se tornavam escravos devido a uma derrota militar. Havia o trabalho escravo, pessoas que, por causa de dívidas, se tornavam escravos das outras. Isso acontecia na África. Trabalhos forçados, que eram decretos faraônicos que obrigavam parte dos cidadãos a trabalhar um projeto do governo que poderia ser a construção de um palácio ou convocação para a guerra. Então, isso aqui acontecia na África, mais especificamente lá no Egito, que depois a gente vai falar sobre o Egito. Mas a África também possuía a prática da escravidão. E uma vez que a gente vai encontrar na África algumas formas de escravidão, como escravo como propriedade, escravo para serviço doméstico, escravo por dívida ou penhor, escravo para o serviço militar e escravo para o sacrifício. Então vejamos que a escravidão ela era cruel em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não existia uma visão romântica da escravidão. E eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que viveram na antiguidade, todos aqueles povos da antiguidade, eles, de alguma forma, eles tinham o desejo de ser livres, porque isso está dentro quê? Da essência do homem. Deus, quando criou o homem, Deus não criou o homem para ser escravo. Deus criou o homem para ser livre, né? Livre com responsabilidade. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que a escravidão ela vai além das limitações físicas. A escravidão ela ocorre principalmente aqui na mente. E isso, dentro do contexto bíblico, a gente vai falar bem mais, porque isso ocorreu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Então vamos lá. A escravidão no contexto bíblico. E a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala da escravidão no contexto bíblico, a gente não pode deixar de falar do povo de Israel, do povo de Israel no Egito. Ora, quando o povo de Israel se estabeleceu no Egito, ali mais especificamente na terra de Gósen, depois que José se tornou primeiro-ministro de Faraó, o povo ali se estabeleceu e o povo foi prosperando, foi prosperando. Mas um detalhe bastante interessante é que José, ele foi primeiro-ministro de um faraó de uma dinastia, né? Basicamente, a 14ª e a 15ª e a 14ª dinastia foi o período em que José foi conhecido. E lá no livro de Êxodo, o primeiro capítulo lá do livro de Êxodo, a gente vai encontrar o faraó despertando, né? Ó, epa, esse povo
é numeroso, esse povo vai ficar mais forte que a gente, esse povo vai nos escravizar em vez de nós fazermos isso. Então, isso tudo tem um contexto histórico. Vejamos eu gostaria de dizer para vocês que a Bíblia, os fatos narrados na Bíblia, eles estão dentro de um contexto histórico, tá? Embora a história não fale, embora a Bíblia também não fale, né? Mas os fatos narrados, eles estão dentro de um recorte temporal, né? E aqui a gente vai fazer justamente esse recorte temporal quando a gente vai enquadrar o período do êxodo, né? da opressão, em que começa com o faraó chamado Tutmós III, né? Então, esse faraó, ele vai oprimir o povo de Israel. Mas Tutmós, que era aquele rei, aquele faraó do Eia, quem é esse povo aí numeroso, né? Esse era o faraó. Foi esse faraó que falou isso. Ele não conhecia a história de José, né? E por que ele não conhecia? Porque José foi justamente do período de 2 dinastias antes, né? E ele não conhecia a história de José. Ele já faz parte de uma outra dinastia que, dentro de um contexto histórico, que eu não vou entrar nesse mérito, mas só para você se localizar, que esse faraó, ele vai escravizar o povo de Israel. Então, como é que começa essa escravidão? José ele é vendido como escravo. Olha só a prática da escravidão. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois, ele se torna servo de Potifar. Aí ocorre aquela situação em que ele é assediado pela esposa de Potifar e ele vai preso por causa disso. E lá na prisão, ele se destaca porque ele começa a ajudar o administrador da prisão, o carcereiro. Ele interpreta o sonho, né, de dois prisioneiros, e aquilo vai chegar ao ouvido de Faraó. E Faraó, por sua vez, vai chamar José para interpretar um sonho que ele nem lembrava, né? Essa é a trajetória de José, né? José ele foi vendido como escravo, chegou no Egito, se tornou o primeiro-ministro de Faraó. E aquele povo todo de Israel, quando ele se torna primeiro-ministro de Faraó, ele vai dar uma parte, uma porção de terra, chamada de terra de Gósen, para os seus irmãos, o seu povo, né, o povo de Israel. E ali eles vão se introduzir naquela terra, vão prosperar, vão trabalhar, vão prosperar, né? E isso vai passando os anos. E justamente, se não me engano, 200 anos depois, alguma coisa assim, ou mais, não sei, é que vai nascer Moisés, e é justamente no período que aquele faraó está oprimindo o povo de Israel. E justamente que Moisés, todo mundo já sabe da história dele, ele vai ser criado pela filha de Faraó, né? Vai ter uma educação conforme a educação dos egípcios, principalmente de um rei. E a gente vai ver ali o povo sendo oprimido e Moisés ele sabe que ele é um hebreu e ele não concorda com aquilo. O que acontece? Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel daquela situação. Mas uma coisa interessante que eu quero trazer aqui com relação a esse contexto bíblico é que o povo de Israel sai do Egito depois de toda aquela situação das 10 pragas, né? Aquela situação ali do faraó que perde o seu primogênito e que é a última praga, que todos os primogênitos dos egípcios eles morrem.
É só assim que ele libera o povo, e o povo dispara para o deserto, né, sob a liderança de Moisés. Mas o interessante é que no deserto, Moisés, ele passa a ter alguns problemas básicos, né, que é narrado aqui, fome, sede. E justamente a gente vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 14, dos versículos de 10 a 12 ali, uma situação em que o povo tem fome. Ora, Moisés, ele não tinha comida suficiente para aquele povo todo, né? Porque a viagem ia ser longa. Então, o povo vai dizer assim, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Êxodo, capítulo 14. O povo vai dizer assim, olha que interessante. 14, de 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Né? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, essa aqui foi a primeira situação. Uma situação que demonstra claramente o que é uma mente cativa, o que é uma pessoa que está escravizada em corpo, alma e espírito. A outra situação é em Êxodo 16, versículo 3, que diz assim, disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, esse é um exemplo básico de uma mente cativa. O povo de Israel saiu da escravidão, mas eles não deixaram de ser escravos nas suas mentes. E é justamente esse contexto bíblico que nós estaremos adentrando. E mesmo depois, vejamos, mesmo depois de sair e ser liberto, quando já ali Moisés, mais à frente, no capítulo 21, ele vai introduzir algumas leis para os escravos. Ou seja, isso era uma prática comum. A escravidão era uma prática comum. Agar era escrava de Sara, que por sua vez era escrava de Abraão. Era escrava de Abraão. Então, vejamos que a escravidão, dentro de um contexto bíblico, ela ocorre por quê? Porque, historicamente, aqueles personagens estão dentro de um recorte temporal, dentro de um período em que a escravidão ela era comum nos seus povos, nas suas sociedades. Outro fato aqui que a gente vai falar também é com relação ao apóstolo Paulo. Veja bem que Paulo, ele era um judeu, ele era uma pessoa que foi criado, ensinado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo, ele tinha uma noção exata daquilo que ele estava dizendo, daquilo que ele estava falando. Paulo não era qualquer um. E olha o que ele diz em Romanos 1:1. Paulo, servo do Senhor Jesus. A gente vai fazer aqui uma cronologia da vida de Paulo. A gente vai ver quem era Paulo, né? Paulo perseguia os cristãos, Paulo tinha ódio dos cristãos. A Bíblia diz que ele respirava ódio aos cristãos. E lá em Atos 9, de 4 a 5, que é justamente quando ele vai para Damasco para perseguir, prender e matar cristãos, ele tem um encontro com Cristo. Ora, o próprio nome de Paulo significa o quê? Pequeno.
E antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Na realidade, é uma, digamos, derivação do nome Saul, né? Então, Saulo. E ele se converteu a Cristo. A primeira coisa que ele fala quando ele se converte é justamente: o que queres, Senhor? O que queres, Senhor? E lá em Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 18, ele vai falar justamente sobre essa questão de escravos da justiça, ou melhor, escravos da lei, escravos da justiça. Por quê? Porque os romanos, eles primavam muito por essa questão da justiça. Eles tinham um orgulho de serem aqueles que foram os criadores dos códigos de leis. E eles, né, eles tinham essa coisa com a justiça. E Paulo vai falar justamente sobre essa questão de escravos da justiça. A justiça deve ser o Senhor. Vamos ler lá Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, de 15 a 18. Que diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte ou obediência que leva à justiça. E até o 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós somos escravos da justiça. E aqui Paulo, ele vai fazer essa referência, porque ele tinha uma noção perfeita do que era ser escravo. Embora ele nunca tenha sido escravo, porque Paulo ele era de uma família abastada, mas ele tinha uma noção real do que era ser escravo. E outra questão com relação a Paulo é a carta que ele faz a Filemon. Ele vai ali interceder por um escravo chamado Onésimo. Esse escravo, ele fugiu e ele se converte a Cristo. Só que o senhor desse escravo, Onésimo, Filemon, ele também era um servo do Senhor. E ali Paulo vai mostrar, vai pedir, interceder por Onésimo, né? Ele vai pedir para Filemon tratar ele bem, né? Não utilizar as leis que regiam e diziam o que deveria ser feito a um escravo que fugisse. E Paulo ali vai interceder por Onésimo. E terceiro, com relação aos tópicos aqui, nós falamos da contextualização histórica, da contextualização bíblica. E agora, por fim, eu queria trazer uma visão dessas duas questões, desse contexto histórico e dentro desse contexto bíblico, o tema escravidão. Como eu falei no início, liberdade e escravidão são duas palavras que andam juntas, em sentidos opostos, né? São palavras antagônicas. E aqui a gente vai encontrar Jesus Cristo falando justamente da liberdade nele. E uma coisa que eu queria aqui enfatizar é que o ponto alto da escravidão do povo do Egito não foi a sua libertação. O ponto alto da escravidão do povo de Israel do Egito foi a Páscoa, foi o Pessá. Foi justamente aquele dia em que todo o povo de Israel tinha que fazer um sacrifício
pegar o sangue daquele animal, aspergir nos umbrais das portas e janelas das suas casas, para que o anjo da morte, quando passasse pela terra do Egito, não atingisse o povo de Israel. Então, o ponto alto da escravidão do povo de Israel do Egito foi a Páscoa, foi o Pessá, a passagem do anjo da morte naquela terra, em que eles foram salvos do anjo da morte. Ou seja, se nós formos fazer uma comparação da figura de Moisés com a figura de Cristo, da figura do Egito com a figura do mundo, a gente vai encontrar nessa similaridade aspectos bastante interessantes. Primeiro, onde o povo de Israel estava escravizado? No Egito. Quem oprimia o povo de Israel no Egito? Faraó. Quem liderou o povo de Israel para sair do Egito? Moisés. E quem livrou o povo Israel de fato foi justamente aquele momento da Páscoa, aquele momento da passagem, da mudança, da inflexão, em que o povo de Israel deveria iniciar a sua trajetória como naquele dia, de fato, seria o ano 1, o dia 1º da sua liberdade. O momento único e primeiro da liberdade do povo de Israel. O Egito tipifica o mundo e Faraó a Satanás. Quando o mundo atrai pelas diversões, pelas facilidades, né? Aqui está dizendo justamente que o diabo trabalha para manter as pessoas presas no mundo, cativas do pecado, e que elas se sintam bem naquela situação. Agora, fazendo uma comparação com o que ocorreu com o povo de Israel quando saiu do Egito, nesses 2 momentos aqui, quando eles tiveram a primeira dificuldade, eles disseram que preferiam morrer no Egito do que naquele deserto, que Moisés tinha tirado eles do Egito para morrer naquele deserto. Então, a mente cativa, ela permanece. Aquele povo precisava passar por uma educação intensiva para se libertar efetivamente da escravidão. Então, vejamos, fazendo essa comparação, quando um animal foi sacrificado e o sangue daquele animal aspergido nos umbrais das portas e janelas das casas dos israelitas, dos hebreus, tipifica justamente Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário, o seu sangue derramado ali, que nos libertou de todo o pecado, nos libertou da escravidão do pecado. Por isso que o ponto alto do povo de Israel não foi a saída em si, mas o dia em que eles comemoraram a Páscoa, a primeira Páscoa ali na terra do Egito. Vejamos como é importante nós compreendermos isso para que nós possamos chegar à seguinte conclusão. Ao longo da sua história, ou melhor, da história da humanidade, o homem conviveu com a escravidão. Muitas vezes até como escravo, e muitas vezes como senhor. E nesse sentido, os conflitos de interesse sempre existiram. Em ambas as partes, prevalecendo, obviamente, o lado mais forte. E a gente sabe muito bem que os povos que mantinham a escravidão
como forma de domínio e poder, também enfrentaram rebeliões, como a gente viu no caso dos romanos. Isso porque, às vezes, o próprio homem, quando ele está na situação de escravo, ele tem o instinto de querer ser livre. E isso, né, a gente viu nas revoltas servis do Império Romano. Então, isso demonstra que ninguém, em sua sã consciência, aceita a condição de escravo, sob qualquer pretexto. Ninguém aceita. O ser humano, na sua condição normal, não aceita ser escravo. Então, como se diz, como se fazer uma comparação desse quadro dentro do aspecto espiritual? Como eu já falei, o mundo espiritual é que domina o mundo físico. E no mundo espiritual há uma batalha intensa entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, que o diabo tenta a todo tempo escravizar o homem no pecado. E Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho Jesus, nos libertou dessa condição de escravo do pecado. No aspecto espiritual, a escravidão tem um peso muito maior, porque atinge o ser humano nas suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E Satanás não brinca de Satanás, ele oprime mesmo. Ele utiliza de todas as suas artimanhas para manter o homem ali aprisionado, nessas 3 dimensões sob a sua autoridade. Por isso que não é fácil se libertar, por isso que ninguém consegue se libertar sozinho. Foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para libertar o homem das garras de Satanás, das garras do pecado. Nesse caso, ninguém, humanamente falando, foi capaz de quebrar as correntes da escravidão espiritual. Não há, a não ser através do Senhor Jesus, por meio da sua morte e ressurreição ali na cruz do Calvário, que aniquilou todo o poder das trevas e libertou definitivamente o homem das garras do pecado. Irmãos, eu gostaria aqui de concluir e dizer que nós precisamos ter a mente livre em Jesus. Porque nós tendo a mente livre em Jesus, todo o nosso ser estará livre do pecado. O pecado começa aqui. Se você não se libertar aqui, todo o seu corpo irá padecer. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.